Nossa entrevista, né? Recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, o ator Carmo Dalla Vecchia. Tudo bem, Carmo? Como que você tá, hein? Tudo bem, Danilo? Bem-vindo. Eu tô muito bem, muito obrigado pelo seu convite. Muito obrigado pela Rádio Band, dar oportunidade pra gente para falar sobre uma das coisas que a gente mais gosta no mundo, que é teatro. É, né? De arte, né? Arte, cultura. Arte, cultura, entretenimento, alegria. Estamos precisando, né? E o Carmo tá aqui não só, né, para falar sobre o espetáculo que está em cartaz no Teatro UOL, como eu já antecipei, que se chama Corte Fatal. O Carmo também vai falar dos personagens marcantes de televisão, vida, carreira. Ele fez um outro espetáculo no Rio de Janeiro, estava em cartaz aqui em São Paulo, uma loucura, a gente vai falar sobre isso tudo, mas eu quero justamente começar por esse fenômeno chamado Corte Fatal, que eu fui assistir no Teatro UOL e fui na estreia no início ali de agosto, e fiquei impactado mesmo. É uma comédia, é divertido, é engraçado, mas não é só isso. É um espetáculo em que a plateia é muito ativa, não é? É um espetáculo interativo. Tem gente que fica assustado, né, Carmo? Você deve saber isso muito melhor do que eu. Quando a gente fala que é uma peça interativa, a pessoa fica pensando, será que vai mexer comigo na plateia? Será que vai brincar? Mas não, a plateia nesse ponto, ela é protagonista, não, Carmo? É ao contrário, né? A plateia que zoa a gente que tá no palco, não é a gente que zoa a plateia, eles que brincam com a gente. É um espetáculo que eu nunca tinha visto uma mecânica funcionar desse jeito, porque qual é a brincadeira? Uma peça policial em que o público vai investigar junto com a gente. Então, um crime acontece em cena. A partir do momento que esse crime acontece, tem um momento que é recriado o crime em cena. Então, tudo que a gente está fazendo no palco, o público vai olhar e vai dizer, não foi assim, não. Como é que foi? Não, ele tem que entrar por lá. E aí a gente recria toda a história, a gente vai tentando recriar o que aconteceu para descobrir quem é o assassino, e o público vai junto com a gente nessa conversa. Se a gente está errado, se a gente está certo, foi assim que aconteceu. Se não foi assim que aconteceu, se a gente está mentindo, e por que a pessoa está mentindo. Tem um momento de perguntas e respostas que eles vão perguntar para a gente, coisas que eles ficaram em dúvida. De repente entra no espetáculo alguém com a mão toda suja de vermelho, ele entrou com a mão suja de sangue. Por que ele entrou com a mão suja de sangue? Não era sangue, era molho de tomate. Então tudo isso é explicado, tudo isso é contado. E o que eu acho mais interessante, quando eu falo que é interativo, são 3 finais, né? O público vai escolher. Você gosta de spoiler, né, Carmo? Eu gosto. Porque esse spoiler é um spoiler. Eu tava segurando não precisa segurar esse spoiler, sabe por quê? Soltou, né? Porque é um spoiler que cada dia é um espetáculo diferente pra nós. É difícil pra caramba, eram 202 páginas de texto. Porque além de ter 3 finais diferentes esse espetáculo, dependendo do encaminhamento que o público der pra gente vai pra um lado, vai pra direita, vai pra esquerda, vai em frente. Porque, vamos lá, a trama se passa num salão de beleza. Num salão de beleza. Aqui em São Paulo é retratado o bairro de Santa Cecília. Exatamente. E aí são funcionários e clientes. Então todo mundo ali em cena, funcionários e clientes, tem um assassinato muito perto ali dos clientes e dos funcionários. No andar de cima, inclusive, no prédio da pessoa que me aluga, porque eu sou o dono do salão, Tony Penteado, que aluga o apartamento de uma pianista muito famosa brasileira e que está no prédio dela, e que essa pianista é assassinada acima da gente. E a princípio todo mundo que está em cena, fora 2 pessoas que vieram lá para cortar a barba, que daí tem outro envolvimento que você vai descobrir depois, a princípio poderiam ou tiveram circunstâncias de assassinar aquela pessoa num determinado momento. Todo mundo é suspeito. Todo mundo é suspeito que nem do crime. Quem matou Det Reutemann, né? Exatamente. Todo mundo é suspeito. Todo mundo é suspeito de quem poderia ter cometido esse assassinato. A pessoa que foi assassinada, ela realmente é uma pessoa bem complexa, que ela é relatada da história. Uma das razões, se fosse no caso do meu personagem, ela não para de tocar piano o dia inteiro. Ela começa a afugentar os clientes do meu salão, porque ela começa a tocar aquela porcaria daquele piano o dia inteiro em cima da gente. Então todo mundo que está naquele salão tem uma razão para cometer o assassinato, e você vai descobrindo aos poucos qual é a razão individual de cada um através da narrativa da história. Aí uma primeira parte do espetáculo, então, é retratado tudo isso. É retratado tudo isso. O que aconteceu, os motivos. E aí depois corta para a investigação. Começa uma investigação dentro da história, em que entram investigadores dentro da história e começam a recriar. Aí acende-se a luz da plateia, todo mundo leva um susto que está no palco, quem são essas pessoas que estão na nossa frente, e eles começam a ser dedo duro, eles começam a ser X9, começam a entregar o que realmente aconteceu lá, se aconteceu da forma como a gente está contando, ou se não foi exatamente da forma como a gente está contando. Você sabe que essa peça ela foi escrita em 73, ela era um drama psicológico, ela não era uma comédia. Na década de 80, nos Estados Unidos, resolveram fazer uma comédia com esse espetáculo, ficou 40 anos em cartaz. Eu registrei aqui na abertura do programa, quando te anunciei, que está certificado no Guinness, como uma peça não musical, mais tempo em cartaz, no mesmo teatro. No mesmo teatro. Nos Estados Unidos, não é isso? É, exatamente. Mas a peça é de um alemão? A peça é de um alemão.
E quando surgiu, não era comédia, não. Isso que eu acho mais divertido dela. Alguém resolveu pegar aquele texto e transformar aquilo tudo numa comédia. E ficou uma comédia divertidíssima. Ficou uma comédia e a gente tem um divertidíssima. elenco que é maravilhoso, gente. Aqui em São Paulo tem a Fafi Siqueira, uma participação especial. Fernando Caruso, Paulo Matias, Ilka Maria, o Douglas. o Douglas Silva. Ou seja, um elenco que a gente se ama e você vê isso no palco. E a direção e a adaptação é do Pedro Neschlin. Do Pedro Excelente Neschlin. diretor maravilhoso, que eu já tinha trabalhado até na televisão com ele, e que fez essa orquestra assim, de todos esses personagens, nos deu um pouco de juízo, porque senão cada um faz loucuras em cena. E nesse momento em que a luz da plateia acende, o público pode perguntar tudo, é livre, a gente pode. Eu, fui assistir no início de agosto e levantei a mão lá e fiz uma pergunta, me lembro muito bem, eu perguntei, mas a tesoura, a personagem lá, jogou mesmo fora, e aí ela vai atrás e pega e vê E aí fala. tem um lixo com a tesoura dentro para provar que ela jogou, explica tudo. A gente recebeu um livro para essa peça com 80 perguntas e suas variantes. Ou seja, a gente está preparado para responder qualquer pergunta que o público venha trazer para a gente. Porque existe uma história por trás de tudo que aconteceu, então a gente sabe. E existe decorada aí 80 perguntas que a gente sabe todas as respostas. Então o espetáculo deu muito trabalho para fazer, porque eram 202 páginas de texto para todos nós decorarmos, mas que a gente tem um prazer muito especial de fazer, porque é uma comédia divertidíssima, porque a gente percebe que o público ama, às vezes ama até demais, que chega a atrapalhar um pouco a gente em cena, porque eles não querem parar de falar, esses momentos que um dos personagens tem que botar ordem em cena, porque senão eles ficam gritando na plateia e tentando dizer, não foi assim, não, mas por que isso, não, mas por que aquilo? E em determinado momento tem que botar ordem, mas Fernando Caruso e o Paulo Matias fazem isso com uma maestria genial, assim, são duas pessoas que eu admiro demais, assim, da comédia do nosso país. Vocês demoraram aqui em São Paulo, que vocês ficaram ali 4 meses em cartaz no Rio de Janeiro, sucesso total no Rio de Janeiro, mas vocês demoraram muito para fazer as 3 versões ou foi rapidinho? Tem uma versão que geralmente sai mais. Tem uma segunda versão que sai um pouco menos e tem uma que quase nunca sai. Geralmente as pessoas elas vão num lugar porque, não sei, talvez por uma questão que tem uma história lá de herança, a pessoa que recebe a herança que matou. Então tem alguma coisa, mas às vezes tem mais ou menos um número ali que vai mais numa determinada pessoa ali. Olha, vale a pena mesmo, vale a pena. Reta final já de temporada, a gente vai reforçar aqui o serviço em cartaz no Teatro UOL, fica dentro do Shopping Higienópolis, só até 2 de novembro, ainda tem, né, mais algumas sessões, sexta, sábado e domingo às 20 horas, às 8 horas da noite, Teatro UOL, os ingressos ou direto na bilheteria, quem estiver passando lá pelo shopping pode comprar, então em teatrouol.com.br. Tem um perfil também no Instagram que é @espetáculo Corte Fatal. Espetáculo Corte Fatal, as últimas sessões então só até 2 de novembro com esse elenco, né? O Carmo, a Fafi Siqueira, o Fernando Caruso, o Douglas Silva, muita gente talentosa, direção e adaptação do Pedro Neschlin. No Rio era a Cristiano Oliveira, né? Cristiano Oliveira, que fazia o personagem da Fafi. E aqui em São Paulo a Fafi Siqueira. E essa peça, há mais de 40 anos de sucesso. Eu estava lendo, é verdade que teve uma primeira montagem aqui no Brasil? Teve uma primeira montagem na década de 90, eu acho. Você sabe quem fez? Eu sei de uma atriz que fez, porque essa atriz depois fez Chiquititas comigo, uma atriz chamada Malu Pessim, que mora aqui em São Paulo, que foi um dos personagens dessa peça. Mas era uma montagem diferente, porque a montagem original da Broadway, eu acho que era uma montagem que ia para aí quase 3 horas de peça. Tinha intervalo, espetáculo, as pessoas saíam para o intervalo, o detetive saía junto com as pessoas atrás e começava a conversar com as pessoas enquanto estava no intervalo para saber qual eram os suspeitos que elas achavam. No Brasil, agora, ela está sendo montada com menos, a gente faz em torno de 1h30 de espetáculo, então teve alguns cortes na comédia, mas ela era montada no original. Atualmente as pessoas estão tendo dificuldade muito grande, às vezes, de se concentrar numa história muito longa. E eu falo isso não só no teatro, no cinema também, né? Então, para dar essa maior comodidade mesmo, porque lá o teatro tem vários espetáculos, um atrás do outro, aqui o espetáculo tem 1h30.
Bom, pegando o gancho aí também do público, né, que tem dificuldade em se concentrar, que você falou, agora, preciso dizer que aqui o público se diverte muito, acha muito engraçado, mas vocês em cena também, vocês caem na risada e na gargalhada, e não é risada marcada, porque a gente percebe quando é marcado, isso é muito chato, né? Mas vocês se divertem também com os outros. A gente se gosta demais, e eu acho que tem alguns momentos da trama que eu posso me divertir sem necessariamente vender o espetáculo ou vender o personagem, né? Vender no sentido de deixar vendido, assim, de banalizar ou de sair do personagem. Então tem alguns... E como a gente, um fica empurrando pro outro quem é o suspeito, quem é o suspeito, quem é o suspeito, não sou eu, é você, é você, é você. Eu rir do outro elemento na plateia, até no palco, até é viável. Mas a gente tenta se contar. Às vezes não dá, que o nosso diretor não escute. Às vezes não dá, porque como é um espetáculo que ele tem uma sequência, né? As pessoas muitas vezes olham o nosso espetáculo e dizem assim, é muito improviso, né? Não tem uma palavra de improviso. É tudo texto. Só que como é feito dessa maneira, com coisas sendo mudadas em cima do laço, né? Dependendo da pergunta que o público fizer, eu tenho que ir para um lugar ou para o outro. Então as pessoas têm às vezes essa noção de como o espetáculo está muito azeitado, de que a gente está improvisando em cena, não tem improviso nenhum. É tudo texto. Ô, Calma, como que é a comédia, né? Fazer comédia pra você? Que eu me lembro de uma entrevista, você revisitando os seus primeiros trabalhos, o seu início na carreira, até ali o Celso Muniz, que já te dirigiu, pegando muito no seu pé, sendo muito duro ali, você falando de comédia. Acho que nos meus primeiros trabalhos no teatro, você falando, né? Mas será que eu sou engraçado? Será que eu pertenço a esse espaço? Será que eu tenho esse perfil? E agora você não precisa provar nada pra ninguém e nem pra si mesmo. Tem essa cobrança ainda? Como você se encaixa hoje? Que a comédia, o resultado é na hora, né? 1 mais 1 dá 2, né? Você conta a piada. O público não riu, você sabe na hora se deu certo ou se não deu certo. Quando você conta um drama em cena, não tem a risada como um aplauso, né? É diferente, você tem um aplauso no final, mas você não tem a risada. A risada é o resultado de que aquilo que você contou dá certo. E a comédia tem uma necessidade de você entender um pouco do tempo, do time, você tem que trabalhar aquilo internamente, né? Porque é difícil demais fazer as pessoas rirem. Você tem que ser sincero demais. Uma comédia, para dar certo, o ator tem que ter uma sinceridade muito grande no palco sobre as histórias que ele está contando. Se você fingir, as pessoas percebem que você está querendo enganar elas e que você está construindo em cima daquele texto uma comédia. Isso não pode acontecer. Comédia tem algo nela genial. Eu, quando vejo um grande comediante, minha boca cai, eu fico muito encantado. Porque é um mistério, é uma mágica, é uma conexão, é um fluxo que a pessoa tem, que às vezes, muitas vezes, já vem com a pessoa, que a pessoa pode aprender. Eu não me acho um comediante, eu me acho um cara que posso estudar e posso fazer uma comédia muito bem. E já fiz muitas na minha vida, já fiz algumas que eu disse, eu não posso fazer isso, gente, eu não sou engraçado, fiquei 3 anos e meio em cartaz. Mas porque eu estudo para fazer. Mas tem gente que é comediante, tem gente que sobe em cima de um palco e domina uma plateia e faz todo mundo rir. Hoje em dia a gente vê muito isso com o stand-up, né? Com muitas pessoas que têm esse talento. Quer dizer, não sei se uma pessoa que faz stand-up necessariamente conseguiria fazer textos de teatro, um personagem. Limpa, né? Geralmente stand-up é a pessoa de cara limpa no palco, né? Mas a comédia tem essa especificação, né? É uma sinceridade extrema com o trabalho que você está fazendo e um resultado imediato. De o trabalho deu certo ou não deu certo. Eu fico imaginando que... Eu já vi vários comediantes famosos, internacionais, falando do medo que eles têm, às vezes, de subir num palco e o público não ri das piadas que eles estão contando. Isso é uma... Enfim, eu acho que todo mundo, mesmo quem não é ator ou não é... eu vou contar uma piada. As pessoas vão rir do que eu estou contando aqui. No caso ali, você está executando um trabalho e você ensaia muito para que aquilo dê certo. E para dar certo tem que estar vivo. Se não está vivo, não dá. Mas isso é interessantíssimo, né, Calma? Porque a comédia ela é matemática e ela precisa... O único jeito ali é tocar e fazer a pessoa, o público rir, o espectador rir. Eu já falei aqui várias vezes, mas vou repetir. Bom, eu sou rato de teatro, acompanho todos os espetáculos e tenho ali um riso frouxo, bem-humorado, mas assistir uma comédia para mim me custa dar risada dependendo ali do espetáculo, sabe? Ou, não sei se é pela expectativa que as pessoas colocam, não, esse aqui vai ser muito bom, esse já vai com a expectativa lá em cima, e eu assisto e falo, não achei muita graça. Stand-up pra mim,
acho difícil, não são todos que eu compro, que eu acho graça. Por isso que eu falei, né? Quando eu fui assistir vocês, achei sensacional, achei ótimo, achei divertidíssimo mesmo, me tocou, comprei a peça, a ideia. Fui assistir no mesmo teatro, aliás, duas amigas queridas, né? A minha Amelo e a Paula Cohen. Nem sei se já terminou a temporada de Mulheres em Chamas, ou se continua lá em cartaz no teatro. Quando eu estava aqui antes de fazer As Bruxas de Salem em São Paulo, elas estavam em cartaz ainda. Não Nem sei se saiu, mas olha, se voltar, já fica aqui a dica para os nossos ouvintes, vale também super a pena. Já uma outra comédia que eu fui assistir com um tema parecido que as meninas fizeram, né? A Mulheres em Chamas, que era da menopausa, mas que também era uma comédia, já não achei muita graça. Mas é isso, você tem a resposta, a reação ali na hora. Essa comédia é dificílima. E o drama te toca em outros lugares, a perda de uma pessoa, uma situação difícil que você está vivendo. É mais fácil fazer chorar do que rir, né, Carmo? Não, mais fácil fazer chorar. Do que rir. Sem dúvida, mais fácil fazer chorar do que rir. Não é só questão de fazer mais fácil. O drama, quando você não faz chorar, você também pode ter acertado ali. Então você fica na dúvida, se foi tão bom ou não se foi, você não tem a resposta. A comédia você tem na hora. O drama, você faz um drama, às vezes pode contar uma história que é interessante, as pessoas gostaram de escutar, ou porque é um clássico, ou porque é não sei o quê, e às vezes não é tão interessante, não é tão bem feito no palco, mas passou. Você não foi humilhado. A comédia, se você não fizer rir, você é humilhado no palco. A sensação que você tem é essa. Olha, Corte Fatal, nas últimas sessões, temporada chegando ao fim, só até 2 de novembro, sexta, sábado e domingo, às 8 horas da noite, às 20 horas, no Teatro UOL, dentro do Shopping Genópolis, teatrouol.com.br, e no Instagram é Espetáculo Corte Fatal, @Espetáculo Corte Fatal. Eu garanto, é divertidíssimo mesmo. Depois o ouvinte que comprar os ingressos para hoje ou para amanhã, ao longo da temporada, pode me mandar mensagem que eu tenho certeza que é um programão que vocês vão gostar, vão se divertir. E você, o que aconteceu? Você fez, que você concilia teatro e televisão, isso há muitos anos, mas agora você conciliou teatro e teatro? Agora eu conciliei teatro e teatro. Você deu uma pausa? Eu dei uma pausa de 5 semanas de apresentação com Corte Fatal. E enquanto eu estava fazendo Corte Fatal, eu estava ensaiando As Bruxas de Salem no Rio. Uau. Então eu fiquei trabalhando durante 40 dias sem folga, nem sábado, nem domingo. Eu pegava um ônibus de madrugada no domingo para chegar para o ensaio na segunda-feira de manhã. E assim eu fiquei durante 40 dias. Aí eu fiz 5 semanas de Bruxas de Salem no Rio de Janeiro. Foi um grande sucesso. E aí retomei Corte Fatal agora. Lá no Rio ficou um mês, né? Um pouquinho 5 mais. semanas, 5 semanas. Um pouquinho mais. Com a Vanessa Gerbelli. Com a Vanessa Gerbelli, um elenco maravilhoso também. Detalhe, 2 espetáculos, tanto Corte Fatal quanto As Bruxas de Salem, sem patrocínio nenhum. E os 2 sucessos, os 2 lotando o teatro. Foi a coisa mais linda do mundo que aconteceu. Aí você voltou agora integralmente ao Corte Fatal. Exatamente. Corte Fatal, e depois vai seguir com os 2? Um volta para o Rio, o Corte Fatal com os 2 têm chances de seguir. Aí o que vai acontecer eu não sei exatamente. Vamos ver datas, né? O que vai acontecer. Eu sei que a gente tem algumas viagens, a gente vai para Salvador agora no mês de novembro com Corte Fatal. Então tem Salvador. Em Salvador. E eu sei que As Bruxas de Salem está tentando um processo de captação, porque nós somos 15 pessoas em cena, do elenco, mais um pianista, mais um cinegrafista em cena, ou seja, somos 17 pessoas em elenco, fora uma ficha técnica. Então, para viajar não tem como hotel para toda essa turma, alimentação, enfim, a gente precisa de patrocínio, que eles estão tentando, porque foi um espetáculo que teve um sucesso muito grande. E eu percebi nesse espetáculo uma coisa muito bonita também, a necessidade e a vontade das pessoas de assistirem o clássico e de prestarem atenção. Porque esse espetáculo é o espetáculo mais pesado que eu já fiz em toda a minha vida, e durava 2 horas e 27 sem intervalo, menino. O povo não arredava pé. O povo ficava no teatro assistindo aquela história, compenetradíssima naquela história que estava sendo contada. É uma história muito interessante para os dias atuais, porque ela fala exatamente sobre a questão de uma informação que foi transformada em outra. Ou seja, a gente vê muito isso através hoje, principalmente no meio da política, né, das fake news, de pessoas inventando histórias que às vezes têm um fundo de realidade, mas que a verdade foi totalmente transformada para benefício de um grupo. E As Bruxas de Salem conta essa história, né? Essa história ela aconteceu em Massachusetts, ou seja, é verdade, né, que mulheres foram enforcadas por conta de mentiras, né? Uma pessoa não gostava do vizinho, resolvia incriminar o vizinho, e o vizinho ou confessava que assinou o livro do diabo ou ele era enforcado.
Então esse era o dilema das pessoas. E essa história de Salem ficou muito famosa porque é a única que tem relatos verdadeiros e comprovados de que tudo que aconteceu era mentira. E essas histórias aconteceram em outros lugares, mas em Salem foi absolutamente tudo comprovado. Era mentira o que estava acontecendo. E aí nós temos esse texto belíssimo que ficou em cartaz durante essas 5 semanas no Rio de Janeiro. Vamos ver se continua ou não. De quem a direção? A direção Renato Carreira. Uma direção muito linda que ele criou. Foi uma experiência das mais assustadoras que eu tive no teatro, assim. E aí, captando é pro Rio? Aí continua no Rio? Não, ou acho que São deve Paulo? viajar São Paulo. São Paulo. Seria interessante montar isso em Brasília. Acho que seria lindo se a gente tem um tribunal que acontece, que as pessoas ficam conectando esse tribunal com um dos últimos julgamentos que teve aí, através da CPI, do Xandão, não sei o quê, mas as pessoas deveriam assistir, porque é um tribunal que eu acho que faz... O teatro tem esse poder, né? A arte tem esse poder. Faz as pessoas, num determinado momento, se enxergarem em cena e olharem o universo que tem ao redor dela de uma maneira mais crítica. Então, eu acho que a arte tem esse potencial de fazer a pessoa ter uma chance maior de se questionar suas ideias e ter uma noção maior sobre a verdade, né? Porque no palco você vê claramente ali as simulações, você vê claramente o que está em jogo, você vê claramente a questão do poder pesando, a questão do dinheiro pesando, a questão de quem tinha mais dinheiro tinha mais poder para falar, a questão do machismo, né? A questão das mulheres serem aniquiladas, de não terem poder, que reflete a época, mas se você for ver, são muitas coisas que acontecem nos dias de hoje. O machismo é muito potente, infelizmente. Então eu acho que as pessoas têm essa oportunidade de análise dos nossos dias atuais num texto que é tão atual assim quanto esse. Ô, Carmo, e só num ofício como o seu, né, de ator, numa profissão como essa, de ir aos extremos, né, 8 e 80, uma comédia que você ficou em cartaz, né, tá Rio, depois São Paulo, e aí paralisou, né, deu uma pausa nesse texto de comédia mesmo, rasgada, para ir para algo mais pesado, como você já falou aqui, foi o espetáculo mais pesado que foi, porque a gente trabalhava fez. muito com medo, basicamente a base do trabalho era medo. E quando você vai trabalhar medo, você mexe com todos os seus medos, você mexe com todas as suas questões. Qual é o momento na sua vida que para um ator, né? A gente está trabalhando As Bruxas de Salem lá, eu não vivi aquilo. Não é da minha época, é de outro século. Mas aonde na minha vida eu já senti medo? Deixa eu pesquisar no meu medo, o que eu posso trazer para esse personagem e carregar para ele de todas as sensações que eu tive que poderiam me aproximar a essa história que eu vou contar. Tem algo disso que é muito saboroso. Quase como se você fizesse uma psicanálise em cena, porque através disso eu comecei a lembrar de vários momentos da minha vida, de várias situações e reanalisar essas situações com a passagem do tempo, com a história que está sendo contada. Então é um ofício muito lindo que nós temos, assim, a chance de nos enxergarmos, a chance de... Porque o que acontece? Nós contamos uma história no palco de pessoas que já partiram. Tanto as pessoas reais que existiram da peça, quanto o próprio autor que escreveu esse espetáculo, Arthur Miller, que escreveu isso na década de 50, justamente para falar sobre o quê? Para falar sobre o marcatismo, que resolviam perseguir as pessoas. A pessoa dizia, você é não sei o que, politicamente falando, e você tem que ser aniquilado, destruído, e é uma das épocas que mais também se fizeram cancelamentos. Políticos e até na indústria de Hollywood, né? Por isso que ele foi uma das pessoas perseguidas por esse senador. Então eu acho que o teatro nos dá a chance de ver tudo isso de uma maneira... nos aproxima direto. A arte que nos aproxima direto da nossa própria vida. Então, foi difícil. Foi fácil, eu imagino. Bom, em temporada agora, As Bruxas de Salem encerrou no Rio, e aí agora a expectativa de retomar em algum momento. Em cartaz mesmo, Corte Fatal aqui em São Paulo até 2 de novembro. E aí eu vou passar depois, daqui a pouquinho, as redes sociais do Carmo, e aí as novidades, todas, a agenda, por lá o ouvinte acompanha, se vai rodar, se vai para outra praça, para outra cidade. Mas eu queria aproveitar a sua presença aqui para contar, para falar, para descobrir um pouco mais da sua trajetória. Afinal de contas, você é gaúcho. Sou. De Carazinho. Mas você foi criado em Santa Maria. Que é onde mora minha mãe até hoje. Minha família, a maior parte, mora em Santa Maria. Você é caçula, você tem 2 irmãs? Sou caçula, tenho 2 meninas, Rodeado de meninas, de mulheres, sempre, de mulheres. A vida inteira. E lá, Carmo, você teve também e passou a ter uma carreira de modelo que começou lá. Começou lá.
Mas uma carreira de um modelo assim, no interior do Rio Grande do Sul. Aí eu vim morar em São Paulo na década de 90. Foi quando eu ganhei em São Paulo um concurso muito famoso que existia na época, chamado The Look of the Year. E a partir daí, meu sonho era ser modelo. Eu sempre falo que eu, na verdade, me tornei ator porque eu sou modelo frustrado. Eu não queria ser ator, eu queria ser modelo. E eu não dei muito certo como modelo, apesar de ter ganhado esse concurso. Todo trabalho que eu fazia de modelo, meu sonho era viajar, conhecer o mundo, né? O cara veio do interior do Rio Grande do Sul. Meu sonho era fazer fotografia e passarela, só que tudo que eu fazia era comercial para televisão com texto. De alguma maneira, a coisa foi misticamente se encaminhando para outro lado. E aí, uns 2 anos mais tarde, foi quando eu fui estudar teatro no Rio de Janeiro. E acabei me tornando ator. E todas as dificuldades que eu tive na minha carreira de modelo, na minha carreira de ator, as portas foram mais fáceis, assim, foram mais abertas. Mas esse início como modelo, partiu de você? Algum olheiro chegou? Não, era eu. Importa, você tem... Eu acho que... Então, você está perguntando isso, uma das lembranças que eu tive fazendo As Bruxas de Salem. Quando me chamaram para fazer As Bruxas de Salem, eu me lembrei que quando eu tinha 5 anos de idade, eu morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Ijuí. Uma vez a minha mãe levou eu e minha irmã para comprar roupa nova numa loja. Era uma loja bacana, requintada da cidade. Um vestido para ela e uma roupa para mim, era uma roupa especial pra gente ir em festa e tal. E a dona da loja ia ter 7 de setembro, daqui a uma semana, e a dona da loja chamou a gente para desfilar em carro aberto no desfile de 7 de setembro. Eu devia ter 5 anos de idade. Eu fico olhando, meu filho hoje tem 6. Eu com 5 anos de idade, quando falou, o que eu vou fazer? Você vai subir no carro, vai desfilar numa avenida e tal. Eu me lembro que aquilo para mim foi algo que tocou num lugar do tipo, vão olhar para mim. Eu fiquei tão extasiado, tão alucinado com a ideia, que eu fiquei doente no dia. E eu não fiz. Não fui. Isso nunca aconteceu. Mas eu percebo, essa lembrança veio para mim nos Bruxas de Salem, porque a gente trabalhava medo. Para mim era tão mágico e ao mesmo tempo tão assustador ser visto por outras pessoas. É muito doido, porque é uma dicotomia, né? Você diz, você quer, mas ao mesmo tempo é assustador demais. E o espetáculo As Bruxas de Salem começava como? Todas as 15 pessoas do elenco em cena, em nenhum momento a gente saía de cena, eu saía de onde eu estava, eu abria o espetáculo. Eu caminhava vagarosamente através do proscênio do palco, de cabeça baixa, eu levantava a cabeça e olhava para todas as pessoas da plateia que estavam assistindo aquele espetáculo, e todas elas estavam olhando para mim, e eu era obrigado a fazer a cena inicial do espetáculo e abrir o espetáculo. Então, para mim, revelou isso, era quase como se fosse aquele mesmo processo. Eu olhava para aquelas pessoas em pânico, com medo e podendo utilizar do meu medo em cena. Isso que era o mais bonito. Eu tô com medo, eu posso sentir esse medo. Então sinta esse medo à vontade, porque é exatamente isso que é essa história que você precisa contar agora. Então todos os dias eu saía do meu lugar já aos prantos, chorando desesperado. Eu encarava aquelas pessoas já com lágrimas nos olhos, de tão assustado, de tanto pânico que eu tinha, que eu conseguia fazer uma conexão da história e daquele público que estava me olhando. Eu digo, gente, as pessoas me olharam. Sei lá que trauma é esse meu, da necessidade de alguém ter que olhar para mim, essa coisa conectada com o ego. Mas eu pude fazer essa conexão. É bonito o teatro nesse sentido. Você acaba revelando histórias suas que você nem lembrava que você tinha. É uma psicanálise que está fazendo cena. Ainda bem que eu fiz psicanálise 18 anos, e eu acho fenomenal e fundamental para atores, que você consegue dar sentido às suas histórias, aos seus traumas, às suas experiências, e colocar elas de uma forma viva para dar sentido aos personagens, às histórias que você conta. Ô, Carmen, tirando o seu pai, que tocava uma gaitinha ali, tímido, de arte, de música, de cinema, de nada da moda, ninguém em casa. Cara, meu pai tocava uma gaita, essa não é gaita de boca, meu pai tocava essa. Eu adoro contar essa história, porque meu pai tocava gaita, mas eu nunca vi meu pai tocando. Porque antes de eu nascer, meu pai já tinha parado de tocar gaita. Eu nunca vi ele, porque eu acho que o papai achava que música era uma arte menor e ele precisava botar comida dentro de casa. Ele precisava sustentar aquela família, e meu pai se tornou o que para ele eu acho que era uma coisa muito mais importante, muito mais genial, muito mais legal, que era ser gerente de banco. E se tornou um gerente regional de várias agências de banco, assim como era a mesma história do meu tio e de várias pessoas da minha família. Mas é muito doido. Você está falando isso e eu estou produzindo um espetáculo, trazendo outro assunto. Eu estou produzindo um espetáculo que é um monólogo
que conta histórias de pessoas da minha comunidade e a minha história. Na verdade, quando eu fui numa rede de televisão para falar a respeito da minha orientação sexual alguns anos atrás, eu recebi um abraço muito grande do Brasil inteiro, de todos os espaços. Eu sempre falo isso com uma boca cheia. Eu nunca tive muito hater na vida. Eu nunca tive muitas pessoas. Eu posso, considerando a quantidade de mensagens bonitas que eu recebo, quando eu recebo uma ou duas ruins, são poucos considerados com o abraço que eu recebi. E eu comecei a receber muitas histórias dessas pessoas. Eu tinha um quadro no Instagram chamado Me Conta Sua História. E as pessoas me relatavam suas histórias e eu lia as histórias delas como se eu estivesse numa sessão de psicanálise. Isso virou um espetáculo que tem um título chamado Alma Debruçada na Janela. E nesse espetáculo são algumas histórias de pessoas da minha comunidade, ou da comunidade trans, ou da comunidade lésbica, ou de outras letras, junto com a minha história, a minha história com meu pai. Meu pai era um homem muito, muito gauchão, muito fechado e muito radical. E o nome da mãe dele era Alma. Minha avó se chamava Alma. Então a minha parte conta a história da passagem do meu pai, que por sua vez eu tenho uma gravação que eu tinha mania de gravar meu pai escondido sem ele saber. Eu gravava ele conversando comigo e eu tenho uma história que é meu pai contando a morte do pai dele. Então ele conta que o nosso avô Vitório, ele estava no hospital porque ele tinha tido um câncer de pulmão. E quando meu pai faleceu, ele saiu para o corredor do hospital para dar notícia para minha avó, que se chamava Alma, que o marido dela havia falecido. Então ele sai no corredor do hospital, encontra a Alma e a Alma estava debruçada na janela. E aí ele diz para a Alma: mamãe, papai faleceu agora, mas a senhora não deve chorar, porque quem ama não chora, ama. Então é uma história muito bonita da minha relação com ele e de várias outras histórias, com narrativas impressionantes, histórias que eu nunca imaginei que eu iria contar pelo ineditismo dela. Por isso você vai escutar a história quando eu começo a contar, você vai dizer, não termina aí. Terminou aí, mas por onde é que ele foi depois? São histórias incríveis e é uma peça que eu estou produzindo. E aí vai ser o que? Ano que vem? Bom, ano que vem com certeza. Segundo semestre do ano que vem. É biográfico, então, mas mistura as histórias. Biográfico de todas essas pessoas que eu estou contando, só que é a minha história com a biografia de outras pessoas, todas histórias reais. E aí, em primeira pessoa, monólogo. É um monólogo, sou eu sozinho no palco. Muita coragem. E aí você vai contando todas essas Eu vou contando todas essas histórias. E a minha intenção é estrear aqui em São Paulo. Que bacana, que bacana. A gente vai passar aqui o Instagram do Carmo, porque lá, então, como eu falei, tem muitas novidades, né? Os projetos todos, e mais esse espetáculo que eu não estava sabendo ali. É bom, né? Colocar para fora e abrir esse diário, dividir com as pessoas os sentimentos. Não, Carmo? Eu acho que no bonito, nesse caso dessa história, eu acho que o bonito é a representatividade dessas histórias que eu vou contar. Não é nem só pelo fato de ser biográfico de mim, mas eu acho que conecta através da afinidade muitas pessoas, inclusive, que não são da nossa comunidade. Porque medos, perdas, necessidade de ser amado, necessidade de representatividade, você sendo gay ou você sendo da comunidade LGBTQIAPN+, ou não, todos nós temos. Eu acho que através dessas histórias eu consigo contar tocando o coração das pessoas para ela perceber que, na verdade, nós temos muita coisa em comum como seres humanos e que nós não estamos tão separados assim, mesmo você gostando de maçã e eu gostando de banana. Então, eu acho que isso é o bonito. Eu tive eu tenho, modéstia à parte falando, talvez essa habilidade de conseguir falar com as pessoas de uma maneira sobre a questão da divergência na orientação sexual não tão agressiva assim. Isso não quer dizer que eu não possa xingar. Às vezes eu xingo. Mas eu acho que eu consigo falar isso de uma maneira simples, de coração aberto, fazendo com que as pessoas entendam. Hoje, eu acho que eu sou mais conhecido pela representatividade que eu trago através do meu Instagram falando do tema, do que pelas 20 novelas que eu fiz na minha vida. Eu sou muito parado nas ruas por pessoas e por mães que vêm me agradecer pela representatividade que eu trago e pela naturalidade com que eu trato o tema. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que começaram a se aceitar pelo fato de verem a simplicidade com que eu faço isso. E você também tem uma história, né? Depois, se você quiser contar e dividir aqui com os nossos ouvintes, do seu filho que foi gestado por barriga de aluguel nos Estados Unidos? Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? E aqui, só a título de curiosidade, 3 leoninos do mesmo dia.
Carmo de la Vecchia. O Pedro Rafael, eu também faço aniversário. No dia 21 de agosto? No dia 21 de agosto eu sou gêmeo. Eu tenho minha irmã gêmea, a Carolina. Então nós somos 4, nós não somos nem 3. 4 leoninos que nasceram no dia 21 de agosto. 21 de agosto. Ô, Carmo, mas o seu filho nascer no dia 21 de agosto, essa história é surreal, né? É muito surreal, porque antes dele nascer, eu dizia, queria tanto que nascesse no dia do meu aniversário. Mas imagina, quando você faz uma barriga de aluguel, você não tem como programar isso, só se você for um maluco. Porque tem toda a parte do óvulo, a escolha da doadora do óvulo, e depois da questão de saúde dela, a questão da saúde da pessoa que vai ser sua barriga de aluguel, e aí você faz lá a inseminação e sabe-se lá, né, 40 semanas depois, essa criança vai nascer, mas não existe um maluco que diz, deixa eu calcular para ver se aproxima, e ele nasceu de parto normal, ou seja, era para nascer nesse dia o danado. Que doideira. Tem uma história que você já contou que era para nascer dia 19, o médico falou não. É porque ele não estava nascendo. Não, ele já tinha completado 40 semanas, deu 40 semanas, tem que nascer. Sim. E aí a gente teve que fazer uma coisa que existe no Brasil deve existir também, que é descolamento de membrana que eles fazem, que é um descolamento de placenta, que geralmente 24 horas ou 40 horas depois a criança nasce. A gente fez isso numa quinta-feira. Completou com 24 horas na sexta, não nasceu. Aí chegou no sábado, disse, não, o médico disse, então, segunda-feira no hospital. Segunda-feira era dia 19. Aí disse, não, vamos marcar o parto para amanhã, para fazer indução, né? Você injeta uma substância e você induz o parto, né? Para as contrações começarem, porque já estava 40 semanas e 3 dias. Aí o médico saiu. E eu digo, caramba, eu vou perder por um dia. Porque a gente foi na segunda, a terça era dia 20, meu aniversário é dia 21. Aí o médico volta, olha e diz assim, amanhã já está lotado, vai ter que ser no dia 21. O João olhou para mim com uma cara, tipo, eu não acredito que você conseguiu isso. O que você fez para conseguir isso? Aí chegou no dia 21, era 8 horas da noite, ele não tinha nascido. Eu digo, não acredito, vai passar. Mas de repente, menino, ele veio que veio. E veio exatamente do mesmo jeito que eu vim, com o cordão umbilical enrolado no pescoço, as mesmas questões, e nasceu. Perfeitinho. É o Pedro Rafael. Pedro Rafael. Já tem 6 anos agora. Anos, né? 6 anos. E o João tá bem, né? Todo mundo bem. Vocês moram no Rio? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mora no Rio de Janeiro. Você só morou aqui em São Paulo na época de modelo, no início? Eu só morei mesmo em São Paulo na época de modelo, mas eu trabalho muito em São Paulo. Basicamente, eu tenho uma turma muito grande, eu tenho muitos amigos, eu tenho mais amigos em São Paulo do que no Rio de Janeiro, porque eu tenho uma turma muito grande de pessoas que eu trabalho no teatro aqui, de todas as produções que eu já passei, e produções que voltam muito. Por exemplo, a gente está em cartaz com Forever Young, a última vez que eu fiz, fazia 8 anos já que a gente está em cartaz com Forever Young. Forever Young é uma peça que toda hora está voltando, porque é um sucesso. Sim. A gente bota ela no palco, é sucesso. E é um dos espetáculos mais lindos que eu tive também, a experiência mais linda da minha vida, que foi Forever Young. E eu tive a sorte, eu acho, de sempre fazer espetáculos e trabalhar com diretores que sempre me chamaram de novo para trabalhar. Acho que as nossas experiências sempre foram saudáveis e boas. Então eu tenho uma turma de teatro e eu adoro essa cidade. Eu confesso que eu sou louco por São Paulo. Se você perguntasse qual é o lugar do Brasil que você quer morar, seria em São Paulo. Não moro aqui porque meu marido é carioca e ele adora a cidade de onde ele veio, mas eu sou apaixonado por São Paulo. Talvez porque eu gosto muito de teatro, e São Paulo a gente percebe que tem um grande público para todos os tipos de peça que entram em cartaz aqui, para os clássicos, para os musicais, para as peças mais alternativas. A gente vê um público muito lindo em teatro. Que vai assistir a gente. E eu fico muito feliz com a minha profissão, então acho que é isso. Forever Young, mandar um abraço aqui carinhoso pro meu amigo Miguel Briamonte. Maravilhoso. O Jabas também. Jabas Somem de Melo, Paula Capovilla. E aí muda, né? A Fafia já fez, a Nani People já fez também. Já fiz com toda essa galera. O Tumura que faleceu, né? Tumura que faleceu. Que vocês vieram a ter uma amizade, né? Uma amizade muito, muito grande. Tumura tinha se tornado meu melhor amigo. Morreu jovem, né? 49. Jovem demais, 49 anos. Nem 50 anos, né? E, bom, você falou do João, mas só aqui, né? Para quem não sabe, João Emanuel Carneiro, autor de grandes sucessos,
colaborador, supervisor, diretor, um dos que a gente precisa falar aqui é Avenida Brasil, né? Uma grande novela, uma grande produção, entre outras, né? A Regra do Jogo, Segundo Sol, várias produções, várias novelas aí do João Emanuel Carneiro. E do teatro que você estava falando, do Forever Young, é um musical. Mas você fez também um outro, foi Billy Elliot. Isso. E você gosta também dos musicais? Adoro, aprendeu adoro. Por mim eu só fazia isso, adoro. Adoro fazer musical. Foi uma experiência das mais lindas, ainda mais que eu ia ser pai meses depois. A primeira foi qual? Foi Forever? O primeiro musical que eu fiz foi o último espetáculo do Guarnieri, que inclusive também foi com a Vanessa Gerbelli, que foi um espetáculo que a gente fez em São Paulo, se chamava, com a Sueli Franco, A Luta Secreta de Maria da Encarnação. Foi o último texto de Gianfrancesco Guarnieri que ele escreveu. Era uma grande produção que foi feita aqui em São Paulo. Foi o primeiro musical que eu fiz na vida. Depois eu fiz Forever Young, morrendo de medo, com aquela turma que eram os protagonistas de todos os musicais de São Paulo, que cantavam muito, 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 muito. Quando eu já achava que cantar era difícil, eu inventei de fazer um solo de guitarra em cena. Eu disse, deixa eu botar uma coisa que é mais difícil ou tão difícil quanto, que daí cantar fica um pouco mais fácil. E foi uma experiência maravilhosa que todos nós tivemos, um grande sucesso. E depois, bom, aquele sucesso também que foi Billy Elliot. Depois Billy Elliot de novo. Olha, se eu não me engano, quando eu fui assistir Billy Elliot, foi ali no Teatro Alfa, né? Foi, né? Que agora vai até reabrir com o BTG Pactual. Você estava de muleta, não estava? Pode ter sido uma vez eu estava de muleta, porque ali eu comecei a ter uma lesão no joelho. Você passou por alguma cirurgia? Cirurgia bilateral de menisco. Eu acho que é uma coisa meio DNA, meu. Porque eu me lembro que aos 40 anos eu olhava e dizia, caramba, as pessoas têm problema de joelho, né? Que loucura. Como é que pode as pessoas terem problema de joelho? Eu faço tudo, eu corro. Gente, olha, as pessoas têm problema de joelho, eu faço tudo. Olha, eu falo as piores coisas na academia, eu nunca tive... Menino. Quando chegou lá pela volta dos 43, era quase como se fosse uma bomba relógio, assim. Era pá, pá. O que aconteceu comigo? O que está acontecendo? Porque eu tinha um menisco grande demais. Meu menisco era o que eles chamam de menisco discoide. Mas tem algo que eu acho que está no DNA. Por quê? Porque agora eu estou com 55. Aos 55, o meu ombro direito tem 3 tendões semi-rompidos e quase não tem cartilagem. A minha sorte é que eu sempre eu sou muito forte, sempre fui. Uma pessoa com essa lesão hoje estava morrendo de dor e teria que passar por uma operação. E eu estou ótimo, continuo malhando, continuo fazendo tudo. E não deveria parar até o fim a finitude da minha vida, se eu quiser não sentir dor. Mas eu acho que é algo que está no meu DNA, algo familiar, que diz assim, meu filho, vou avisar isso já meu filho agora, desde agora. Se eu te falar lá pelos 40 e tantos, abre o olho com o joelho e com o ombro que vai dar ruim. Porque há pouco tempo eu fui no médico em São Paulo, eu disse, o que aconteceu? A vida inteira eu fiz atividade física, a vida inteira. Ele disse, cara, deve ter sido genética sua, alguma fragilidade sua. E na época de Billy Elliot, você estava com Órfãos da Terra, você estava com filme, foi tudo na mesma época, né? Eu estava fazendo, acho que também Malhação. Eu tinha muito filho na época, eu lembro. Isso foi uma coincidência meio mística que aconteceu na minha vida. Tem coisas que acontecem na vida da gente, porque nem essa história de data, né? Quando eu comecei a fazer o processo de inseminação, me chamaram para fazer Malhação, eu estava fazendo Malhação. Em Malhação eu tinha um filho que voltava. Eu tinha um outro filho adotivo. Descobria que tinha mais 2 filhos que eu não sabia. Era a quantidade de filho. Aí eu fui fazer Billy Elliot. Billy Elliot eu tinha 3 filhos que se revezavam no palco. Aí eu ficava olhando para aqueles filhos todos, dizendo, qual cara será que o meu filho vai ter? Cara desse outro. E eu me lembro que eu fazia uma Malhação com a Camila Morgado. No primeiro dia de gravação, a Camila Morgado olhou para mim e disse assim, Carlos, você tá com uma cara de pai. Você devia ser pai. Eu disse, que estranho. A Camila foi a única pessoa que eu contei. Eu disse, Camila, então, eu só vou te contar isso porque você me falou isso. Ninguém sabe, nem minha família, tá? Eu vou ser pai. Daqui a mais ou menos um ano. Então ela acompanhou todo o processo. Eu digo, foi inseminado, o coraçãozinho tá batendo, deu certo, tá com 4 meses, tá com 5 meses. E eu cheguei pra Camila e disse, Camila, é segredo. Ninguém sabe. Porque eu tinha uma vida super discreta, né? Eu não era essa pessoa que eu me tornei depois, né? Eu costumava ser uma pessoa mais ordenada e mais discreta. Era o super discreto. Ninguém sabia a respeito de nada sobre a questão da minha orientação sexual, muito menos que eu ia ser pai. Então, quer dizer, divulgar que eu ia ser pai seria a primeira pergunta. Veio de cadê a mãe?
Quem é essa pessoa? Seria o fio da meada. Seria uma coisa... Camila, ninguém sabe se é segredo. Ela disse, tá, pode deixar. Teve um dia que a gente tava nas gravações, ela chega com um presente pra mim. Eu disse, que é isso? Aí eu pego o presente, quando eu pego o presente, começo a abrir, todo mundo botou a cabeça pra olhar assim, pra ver o que a Camila deu de presente pra ele. Na hora que o presente era um sapatinho de criança. Eu olhei o Camila e disse, todo mundo olhou meio sem entender, assim, por que o Carmo tá recebendo um sapatinho de criança? Né, eu queria matar a Camila Morgado. Mas eu adoro ela, a gente é muito amigo e acabou, enfim, me tornando essa pessoa hiper exposta. Ouvintes participando aqui conosco na reta final, né? O Laureano Arantes Neto, falando aqui das novelas, né? Daqui a pouco a gente vai falar de alguns títulos aqui. A Regina Missali, a Juliana, a Margarida Alves, a Lídia Freire de Souza, o Vladimir Luquezzi, o João Batista Gomes da Silva, o Douglas Ramalho, a Denise Corrochano tá adorando aqui, diz que gosta muito do Carmo. O Marcelino Lupe também, parabéns pela entrevista, Danilo. Acompanho o Carmo. O Ricardo escreveu aqui pra gente. A Yara Serrazes de Santos, grande ator. O ouvinte, não deixou o nome aqui, final do telefone 2063. Que voz, se eu tivesse uma voz como essa, eu não pararia de falar nunca, nem dormindo. Uma moça não sabe isso de manhã quando acorda, a coisa mais linda do mundo. Essa voz no cangote é para arrepiar qualquer um. O J. Botelho, de Minas Gerais, está aqui também. Puxa, tanta gente, tantas mensagens. A Ana, oi Ana, tá chegando aqui também. A Lúcia Maria, da Vila Mariana. Bom, eu reforço o convite para acompanhar o Carmo no teatro, Corte Fatal, é divertidíssimo mesmo, se programem, comprem os ingressos, vocês vão adorar, no Teatro UOL, no Shopping Higienópolis. O Cadu também aqui, saudades do Carmo. Bom, você foi emendando, né, uma novela atrás da outra, Amor Eterno Amor, antes Cordel Encantado, Joia Rara, Império, sim, A Regra do Jogo, a Favorita também, que foi um sucesso estrondoso, mas preciso falar aqui de duas, né? Bom, primeiro uma que você chegou a fazer na Band, você chegou a fazer 2 novelas na Band. Fiz 2 novelas eu fiz 2 novelas e um seriado. Quando eu cheguei hoje aqui, de Amor. Quando eu cheguei aqui hoje, eu disse, caramba, eu já vim muito aqui. Era tudo aqui. Perdidos de Amor a gente gravou no Rio de Janeiro. Depois teve uma novela que a gente gravou pra Band chamada Serras Azuis, que a gente gravava numa cidade cenográfica em Cotia. E teve também uma coisa muito interessante, que era muito legal, que eu gravei aqui, chamada As Aventuras da Tiazinha. Que no começo, logo que surgiu, era uma mistura de história em quadrinho com artes marciais. Era muito legal, logo que surgiu. Mas era um projeto muito arrojado e muito caro. Porque a tiazinha estava fazendo e todo mundo pensava, tiazinha aquela gostosona. E entrou numa coisa que era muito, muito legal aquilo tudo. Mas as pessoas queriam ver a tiazinha gostosona. Mas foi um projeto muito interessante que foi feito aqui. Quem fazia era o Del Rangel, querido falecido Del Rangel, que era o diretor. Mas eu já fiz muita coisa aqui também. E a outra que eu ia falar, além dos trabalhos aqui na Band, na Bandeirantes, é uma que marcou, bom, pelo menos para a minha geração, né? Que foi Chiquititas. Foi. Você gravou na Argentina? Tudo gravado na Argentina. Você morou lá, então? Fiz teste, me lembro que eu fiz teste com muitas pessoas aqui em São Paulo, no SPT, e aí a gente foi morar na Argentina e a gente morou 10 meses na Argentina gravando Chiquititas. Foi uma experiência muito bonita, assim, eu trago amigos dela até hoje, uma experiência difícil e bonita. Bonita, porque a gente não voltava muito para o Brasil, era uma carga de trabalho muito elevada, e o processo de gravação da Argentina, que pelo menos dessa obra, Chiquititas, era completamente diferente do que era feito aqui. A gente gravava de 2 em 2 capítulos. Geralmente no Brasil a gente roteiriza uma novela com um bloco, né? No mínimo um bloco. Você tem cenas, no Brasil é mais, é 1,5 blocos, 2 blocos, né? Você tem ali, sei lá, de 7 a 14 capítulos que você está gravando ali. Então, por exemplo, se esse aqui é um cenário da novela, eu vou gravar num dia todas as cenas aqui dentro de 14 capítulos. Na Argentina, eles roteirizavam por 2 em 2 capítulos. Por quê? Não me pergunte. Eu sei que isso te obrigava a você ficar no estúdio todo dia, de 11 horas da manhã até 10 horas da noite. Era uma carga de horário, assim, porque você gravava uma cena e esperava 5 horas para gravar a próxima. Porque eles ficavam girando em todos os cenários para gravar a novela. Como eles gravavam de 2 em 2 capítulos, eles tinham que visitar todos os cenários quase todos os dias. Era um processo de produção completamente diferente
do que se faz no Brasil. Me marcou muito, né? Ali também aquele elenco, né? A Flávia Monteiro, a Débora, que encontrei outro dia na peça com a Maite Débora Olivieri. Bom, aqui foram várias temporadas, Foram, né? a minha foi a última. A quinta. A sua foi a quinta, não foi? Eu não sei quantas foram, mas a minha foi a última. Acho que deve ter sido a última. Que você era o Rian Bragança? Rian Bragança, exatamente. Você sabe mais do que eu. Chiquititas, né? E claro, os ouvintes aqui lembrando, né? Cada um falando de uma novela que marcou mais. Você é apegado aos seus personagens? Nem um pouco. Não sou apegado ao meu passado, não. Mas gosta de se assistir? Não? Nunca me vejo. Nunca me assisto. Se eu dou uma entrevista, por exemplo, pode ser o que for, eu não vejo. Não tenho essa relação. Acho muito... acho muito... Deixa eu me ver. Não dá. É demais. A gente é demais. Já fiz demais. Eu acho muito ego. Deixa eu ver se eu tô bem. Deixa eu ver se eu tô bonito. Deixa eu ver se eu fiz legal. Eu acho que tem horas que tem que desapegar. Não dá. Não dá. Eu acho que o importante é o presente. É o que a gente está fazendo aqui agora. É eu estando conectado com você e tentando responder isso da maneira mais sensível e sincera que eu posso. Ficar olhando esse álbum de fotografia... não dá. Como cachorro que fica lambendo o seu próprio... É aquilo. Não dá. Entendeu? Ai, como eu sou bom. Ai, como eu fiz... Deixa eu ver se eu fiz... E é sempre um julgamento que passa por uma ordem de outro lugar. Não quero ficar me julgando, não quero ficar olhando. Já foi. Importante é o presente. O ouvinte Marcelo está perguntando, Marcelo é de São Caetano do Sul, ele quer saber a classificação indicativa da peça, né? Então eu fui aqui atrás para te responder, Marcelo. Bom, no site do Teatro UOL tá falando 14 anos. 14 anos, mas eu acho que geralmente é uma questão de responsabilidade, né? Com pais acompanhados com os filhos. A gente já teve pessoas com idade menor, mas geralmente acompanhadas com os pais, né? Não tem nada muito sério, a não ser um palavrão ou outro na peça. E às vezes acontece que quando vai criança, eles se tornam os mais interativos, né? Porque criança enlouquece quando vai assistir a nossa peça, né? Porque quando eles percebem que eles estão fazendo parte do jogo, que eles podem acusar a gente, que eles podem falar e que eles podem dizer como é que foi, quando não foi, quando dá esse poder, eles ficam mais... Adulto já fica assim, imagina fazer isso com criança, eles adoram. Normalmente no teatro o pai chega e fala, olha, precisa ficar quietinho, não pode mexer no celular, fica aqui na poltrona. Né? E essa é completamente... Tem um momento, né? Tem um momento para isso, tem um momento certo para isso. Mas aí acontece que às vezes é muito bonitinho, fofo e chato. Porque às vezes aparece uma criança pernóstica. Sabe o que é criança pernóstica? Aquela criança muito inteligente, que desenvolve toda uma teoria, você diz, menos, seja mais simples, menos. É engraçado. A gente se diverte também. Eu, então, vou reforçar aqui. O Espetáculo Corte Fatal, as últimas semanas no Teatro UOL, no Instagram é @Espetáculo Corte Fatal. Do Carmo, que eu fiquei devendo aqui, por lá tem as lives, não só a agenda, né, de teatro, de novela, de cinema, tudo que ele está fazendo, os trabalhos, mas as lives que ele abre, o bate-papo que ele tem ali com os seguidores, @Carmo Dalla Vecchia. E é Dalla mesmo, né? Não é Dalla, todo mundo fala errado. Eu fiquei tão feliz quando estava te escutando, falando sobre endometriose hoje, que ele falou Dalla Vecchia. Eu disse, olha, ele acertou meu nome. Todo mundo erra meu nome. Então no Instagram é fácil, @Carmo Dalla Vecchia. Dalla é com 2 L's, Vecchia é com 2 C's. E lá tem todas as novidades, a agenda, esse espetáculo, essa biografia com relatos também de outras pessoas, previsto para o segundo semestre de 2026. Exatamente. Muita coisa com o Carmo, e hoje tem sessão. Então daqui a pouquinho o Carmo já vai se preparar para subir no palco, e amanhã também, domingo, dia das crianças, dia de Nossa Senhora, é feriado, mas vocês vão estar com você está me lembrando disso, tem que comprar presente pro meu filho. Tem. Eles estão por aqui? Não? Vão passar aqui o dia das crianças? Não, vou levar presente para dar para ele na segunda-feira de manhã. Você vai, depois já volta pro Rio, já nessa ponte aérea também. Ponte aérea, mas agora eu pego uma ponte aérea na segunda-feira de manhã, eu não preciso pegar um ônibus de madrugada no domingo. Como melhorou minha vida, menino. É verdade. E um último convite antes de agradecer o Carmo, hoje à noite, às 22 horas, eu volto aqui à programação da Bandeirantes com uma entrevista, um programa especial, mais um programa especial, recebendo Guto Graça Mello, compositor, fez várias trilhas de novelas, e também a trilha do Fantástico, a abertura do Fantástico foi composta pelo Guto Graça Mello, ele junto com o Mariozinho Rocha, eles fizeram a música Manifesto, que a Elis gravou, a música Cabra Macho, interpretada pela Nara Leão, tem uma história sensacional do México, eles tinham um grupo musical chamado
chamado Vox Populi, ficaram ali 3 anos morando no México e tem uma situação que só na entrevista vocês vão descobrir o que aconteceu, muita história mesmo, novelas da Globo, Ciranda Cirandinha, Gabriela, Saramandaia, Sinal de Alerta, Pai Herói, Malu Mulher, todas as trilhas compostas pelo Guto Graça Mello. Aproveito para mandar um beijo aqui carinhoso para Silvia Massari, a esposa do Guto, que viabilizou essa entrevista. Carmo, brigadíssimo pela presença. Querido, muito obrigado mesmo, pelo seu carinho. As novidades, as histórias todas. Bom te rever. Te mostrei uma foto antiga, o Carmo modelando, né? Que a gente se encontrou em Sorocaba. E bom te ver. Você era uma criança, né? É isso aí. Carlos, obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, Rádio Bandeirantes. Aos ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência. Quinto Sinal marcou 11 horas e 45 minutos. Vem aí, Unidos pelo Pequeno. Um beijo grande, tchau.